E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Raul. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre função de primeiro grau. Iremos ver aquela parte de classificação de função de primeiro grau, como a gente pode classificar uma função de primeiro grau, se ela é crescente ou decrescente. E também vamos também determinar a lei de uma função de primeiro grau a partir de seu gráfico. Então, olha só, pessoal, nessa primeira parte aqui, eu trago para vocês aqui 6 exemplos, e a partir desses 6 exemplos, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para classificar essas funções aí, todas elas, observem, de primeiro grau, se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, é o seguinte, gente, para classificar essas funções, tá? Primeiramente, a gente tem que identificar corretamente o coeficiente angular. Lembrando que aquele coeficiente angular é aquele termozinho que acompanha a variável x, é o acompanhante, tá, da variável x. Então, observe, aqui no caso, observe, o acompanhante da variável x é 3. Pronto, Raul, é só isso, basicamente é isso. E você olha para esse acompanhante. Se ele for positivo, então quer dizer que ela é crescente. Pessoal, vou botar aqui, tá? Vou abreviar aqui dessa forma. CRE para crescente e DEC para decrescente, tá bom? Então, nesse caso, observe, como o coeficiente que acompanha o x, ou seja, o número que acompanha o x, ele é positivo, é crescente. Gente, é só isso. Então, observe, ó, o acompanhante de x, olha só, o coeficiente angular é esse cara aqui, aquele númerozinho que acompanha a variável x. Nesse caso, observe que ele é negativo. Então, nesse caso, essa função ela vai ser decrescente. Gente, é só isso. Então, não tem mistério. Observe, ó, o acompanhante de x. Raul, aqui não tem acompanhante, pessoal. Tem sim. Lembra que quando não tiver nenhum número na frente do x, fica subentendido que é 1. E nesse caso aqui, ele é positivo. Ó, tá vendo? Mais x. Então, é mais 1x. Então, nesse caso, ele é positivo. Então, ele vai ser o quê? Crescente também. Olha como é muito tranquilo, gente. Não tem como errar. Mais uma vez, olha só, você olha para o acompanhante de x. Sempre para o acompanhante de x, gente. Olha só aqui nesse caso. Quem é o meu acompanhante de x? Novamente, menos 6. Então, ela vai ser decrescente. Raul, eu só preciso me preocupar, então, com o coeficiente angular. O coeficiente linear, eu não preciso me preocupar, não. Para esse tipo de situação, para verificar, ou melhor, para classificar a função em crescente e decrescente, eu não preciso me preocupar com o coeficiente linear, apenas com o coeficiente angular, que é aquele coeficiente, ou seja, aquele número que acompanha a variável x, correto? Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Ó, olha só aqui mais uma vez, ó, observe, tá vendo? Acompanhante de x negativo, então vai ser decrescente. E olha só isso aqui, o termo está sozinho, Raul, e agora não tem ninguém acompanhando ele? Tem sim, eu já falei para vocês, quando tiver sozinho, fica subentendido que é 1. Observe, então aqui é 1x, então ele está positivo esse acompanhante, então ele vai ser o quê? Crescente. Olha como é tranquilo, pessoal. Pessoal, aqui eu trago esse caso particular, que é a função constante, tá? Toda função constante ela é representada por essa fórmula matemática, ou melhor, por essa expressão matemática, tá? F de x igual a k, onde k pertence aos reais, ou seja, k é um número real qualquer. Tá certo? Graficamente, olha só como é que fica essa função constante. É uma linha paralela ao eixo x, tá vendo? Qualquer linha paralela ao eixo x representa o gráfico de uma função constante. E observe, o que é esse k? Ó, tá vendo? Esse k, graficamente, representa justamente o ponto em que essa linha do gráfico toca ou intercepta o eixo y, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o meu k é igual a 7, tá vendo? Então, o k representa justamente onde essa linha vai tocar o eixo y, no caso aqui, no 7. Agora, olha só como é que fica a lei dessa função, ó, f de x igual a menos 3. Então, aqui está dizendo que o k é menos 3. Se a gente fosse querer analisar graficamente aqui, seria uma linha o quê? Horizontal também, né? Paralela ao eixo x, passando justamente no ponto menos 3, seria mais ou menos aqui embaixo, tá certo? Então é isso, gente. Vamos lá, continuando. Pessoal, aqui na representação gráfica, o que a gente vai fazer? Olha só. É óbvio que existe a possibilidade de atribuirmos valores para x e encontrar o valor de y para poder fazer esse gráfico, mas a gente não vai fazer por esse processo, tá? É interessante que a gente faça a construção desse gráfico conhecendo dois pontos muito importantes mesmo, que é justamente onde esse gráfico intercepta o eixo y, intercepta o eixo x. Então, a gente vai fazer por esse caminho,
tá? Porque vai ajudar a gente lá na frente. Então, olha só, o que a gente tem que fazer primeiro? Encontrar a raiz dessa função aqui. Como é que a gente faz para encontrar a raiz dessa função? Já vimos isso em aula anterior, tá? E basta você fazer o quê? Igualar a função a zero. Tá. E aí, Raul, você resolve essa equação, ó, vai ficar 4x, opa, aqui é mais 8, vai ficar 4x menos 8, e por fim, o 4 vem dividindo, isso aqui vai ficar x igual a menos 2. Gente, muito importante que eu vou falar agora. A raiz da função vai dar justamente o ponto onde esse gráfico aqui, ou melhor, o gráfico dessa função, vai passar, ou vai tocar, ou vai interceptar o eixo x. Sim, Raul. E como é que eu faço para descobrir como esse gráfico, o ponto ou local, vai tocar o eixo y? Gente, muito fácil. Não precisa fazer conta nenhuma. É só você identificar corretamente o coeficiente linear, que é esse cara aqui, ó. O coeficiente linear é aquele carinha que não vem acompanhado de variável. Esse cara vai me dar o ponto aonde o gráfico dessa função tocará o eixo y. Pronto, é só esses dois pontos, acabou. Vamos para o gráfico, olha só. Eixo x e y, marquei a raiz da função, olha só, menos 2 no eixo x, como eu falei. Como ele é negativo, ele fica à esquerda. E vou marcar no eixo y, olha só, o valor de b, que é o coeficiente linear, que no caso é 8. Como ele é positivo, ele marca lá para cima. Raul, e agora como é que eu faço para fazer o gráfico? Gente, só ligar os dois pontos, acabou, ó, tá vendo? Ligou, acabou. É só isso que precisa ser feito, certo? Próximo caso, pessoal, olha só, a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Encontrar a raiz da função. Como é que eu faço? Você vai igualar esse carinha aqui a zero. Gente, nesse caso aqui, ó, é mais interessante eu passar esse termo para o outro lado. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. O 2 vem dividindo, olha só. E já encontramos a raiz da nossa função, que no caso vai ser igual a 2. Lembrando que a raiz da função me fornece o ponto onde o gráfico tocará o eixo x. E o coeficiente linear, lembra? Identifique corretamente. O coeficiente linear é aquele carinha, ó, que não tem variável perto dele, que ele não está ocupando variável nenhuma. Então, esse cara aqui vai ser o ponto onde o gráfico tocará o eixo y. Vamos lá. Ó, já fiz o plano cartesiano aqui, eixo x e eixo y. Já marquei a raiz da função 2, justamente no eixo x. Detalhe importante, como ele é positivo, ele fica à direita, não é isso? Da origem, lembrando que esse ponto aqui, onde se encontra as duas retas, os dois eixos, né? Melhor dizendo, é a origem, à direita está positivo, e olha só, o meu coeficiente linear é 4, tá vendo? O que eu tenho que fazer agora? Só ligar os pontos e finalizou esse gráfico. Olha só como ficou show de bola. Para a gente construir esse tipo de situação aqui, a gente vai utilizar um processo diferente dos outros dois que acabamos de utilizar, tá certo? Primeiro, a gente tem que perceber que essa função aqui é uma função linear, porque o coeficiente linear é igual a zero. Tá? E aí a gente sabe o seguinte, o gráfico de toda função linear vai passar pela origem, ou seja, vai passar pelo ponto 0, 0. E olha só, para a gente poder fazer o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente precisa, tá, gente, de dois pontos. Tá? E aqui a gente só tem a origem. Raul, e o outro ponto? Gente, o outro ponto a gente vai fazer pelo processo de substituição. Mas, Raul, como assim de substituição? Gente, você escolhe um valor qualquer para x, desde que não seja zero, um valor diferente de zero, e substitui aqui. Tá? Quando você substituir esse valor de x, você vai encontrar um valor para y. É como se fosse uma tabelinha. Tá? Então, é como se fosse assim, ó, x... E aí você vai encontrar o valor de y. Então, qualquer valor, tá? E basta um só. Vamos supor que eu vou escolher o valor 1. Se o x for 1 e substituir lá, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 e vai ser igual a 3. O que isso quer dizer? Que eu terei um outro ponto, tá? Onde esse ponto terá coordenadas 1 para x e 3 para y. Raul, é só isso? Gente, é só isso. E agora você vai marcar esses pontos no plano cartesiano. Olha só. Primeiramente, está aí o eixo x e o eixo y. Marquei a origem aqui, que é justamente o ponto 0, 0. Marquei o outro ponto que encontrei, olha só, 1 para x, 3 para y. Liguei, marquei esses pontos. E agora é só ligar esses pontos que você vai ter o gráfico dessa função. O que a gente tem que fazer aqui agora? A questão está pedindo, ou melhor, o exemplo está pedindo, para a gente encontrar a lei dessa função aí,
conhecendo o gráfico dessa função, tá certo? Então, olha só como a gente vai fazer. Eu já expliquei isso, tá? E agora vamos fazer da seguinte maneira. Olha só, primeiramente é importante que você identifique, tá? Esses pontos fornecidos, tá, no gráfico da função. Que no caso, olha só, as coordenadas desse ponto aqui. Você tem que lembrar que o x dele é 2. E como esse ponto está sobre o eixo x, isso quer dizer que o y dele é 0. Certo? Já discutimos isso na aula de plano cartesiano. Esse ponto aqui vai ter coordenada 1 para x e 3 para y. Pronto. Raul, e agora o que você faz? Olha só, gente. A gente vai fazer aqui uma coluna de valores de x e y. Olha só como a gente vai fazer isso. Ó. X e y, certo? Então, ó, você pega os pontos que aparecem aqui. Tanto faz a ordem que você colocar, tá? Então, vamos supor que eu comecei por esse aqui, ó. 1 e 3. E o outro ponto que nós encontramos foi 2 e 0, certo? Raul? E o que a gente vai fazer? Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar, gente, ó, essa primeira linha que aparece aqui, tá vendo que é x e y, observe ela, e a gente vai repetir ela aqui embaixo, ó, x e y. Raul, sempre vai ser assim, sempre será assim, beleza? Raul, feito isso, o que a gente tem que fazer? Beleza, feito isso, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar os elementos no sentido da diagonal, ó. Vamos começar primeiro nesse sentido aqui, tá? Da direita para a esquerda. Aí você multiplica, ó, x vezes 3, aí bota aqui, ó, 3x. Aí vem, de novo, ó, na outra diagonal que aparece aqui, 1 vezes 0, 0. Você coloca mais 0. Continua, ó, 2 vezes y, vai ficar o quê? Mais 2y. Raul, é só isso? É. Parou aqui? Não. Agora a gente tem que fazer no outro sentido, na diagonal agora do quê? Da esquerda para a direita. Só que tem um pequeno detalhe. O que você vai fazer aqui antes de começar? Você vai colocar um menos aqui, tá? E vai abrir um parêntese, beleza? Aí você vem, ó, vem multiplicando no sentido da diagonal, agora da esquerda para a direita, ó. Y vezes 1, isso aqui é y. Multiplica agora esses dois, ó. 2 vezes 3, mais 6. Aí continua. X vezes 0, mais 0. Fechou? Tem mais algum diagonal aqui para multiplicar? Tem não, Raul. Aí o que você vem aqui? Coloca, ó, igual a 0. Raul, sempre será igual a 0? Sempre será igual a 0. Agora a gente vai juntar esses termos aqui, ou melhor, organizar a casinha. Ó. Esse 0 aqui você pode eliminar, esse 0 aqui também você pode eliminar. Então, continua. Ó, 3x mais 2y. Esse menos, gente, vai alterar os sinais dos números que aparecem aqui, ou melhor, dos termos que aparecem aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, menos y menos 6. O 0, como ele não vai interferir em nada, a gente já eliminou ele. Isso aqui é igual a 0. Ah, o que eu faço agora? A gente vai juntar os termos semelhantes. Olha só, 3x, o que tem de semelhante é só esses dois carinhas aqui, ó. 2y menos y, então vai ficar 1y. Tá, Raul, e agora? Acabou? Não. Agora vai finalizar. Para finalizar, você precisa isolar a variável y. Raul, sempre eu vou isolar a variável y? Sempre você vai isolar a variável y. Ah, beleza. E o que é isolar? Isolar é o seguinte, ó, o que não for y, você passa para o outro lado da igualdade. Lembrando que quando você faz essa mudança de lado, vai haver uma troca de sinais. Olha só, o 6 que aqui está negativo, ele vem positivo. E o 3 que está positivo, ele vai para lá o quê? Negativo. Pronto, acabou. A gente estava atrás de uma lei da função, ou seja, uma expressão matemática, tá? Que está representada graficamente aqui, beleza? Meus queridos, essa situação aqui, como se trata de uma função linear, acaba sendo mais rápido a resolução. Olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai identificar esse ponto aqui, ou melhor, as coordenadas desse ponto. Então, que nós temos aqui o seguinte, a coordenada x dele vale 2 e a coordenada y vale 4. Tá? Aqui a gente só vai usar dois pontos. Vamos fazer a coluna aqui do x, do y, olha só o outro ponto que nós temos, o 2 e o 4. Raul, e esse ponto aqui, que é a origem 0, 0, a gente vai usar? Não, não precisa usar, gente. Só vai precisar desses dois caras e acabou. Olha só, já vamos multiplicar aqui, ó, 4 vezes x, isso aqui vai ficar como, ó, 4x. Lembra que no sentido contrário, da esquerda para a direita, lembra de colocar o menos, tá?
Então, aqui vai ficar como? Olha só, menos 2y igual a zero. A gente precisa fazer o que agora aqui? Isolar a variável y, tá? Então, dessa vez eu vou fazer assim, ó. Lembrando que isolar a variável y é deixar ela totalmente sozinha. O 4x que estava negativo, ele foi positivo. Como o número ou o acompanhante ou coeficiente de y, como queiram aí, está negativo, a gente vai fazer aqui uma troca de sinais, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. E, por fim, a gente vai dividir esse 4x por 2. Fazendo essa divisão, vamos encontrar que y é igual a 2x. E assim a gente encontra a lei da função, tá? Que está aqui representada pelo gráfico. Olha, gente, como fica muito mais simples quando a função é linear. Quando a função é linear, basta usar esses dois pontos aqui, que é o x e o y, e o outro ponto fornecido pelo gráfico, desde que não seja o ponto 0, 0. Pessoal, a gente para por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Não se esqueça de se inscrever no canal e no Insta do professor Raul, beleza? Até mais e bons estudos!